Olá, meus queridos! Como superar qualquer desafio na sua vida, qualquer dificuldade? Bom, gente, nós sabemos que mesmo com a consciência expandida, mesmo a gente estando no autoconhecimento, né? Às vezes muita gente acha que a gente não tem problema, que a gente não tem desafio, que a partir do momento que você começa a se conectar com a sua centelha divina, que você tenha uma conexão, né, com o seu eu superior, com o universo, com o todo, né, com Deus, todos os nossos problemas desaparecem, né? Muita gente pensa assim, gente, não todo mundo, claro, mas muita gente acha que uma vez que você expande sua consciência, uma vez que você está no desenvolvimento pessoal, que você está aí, né, fazendo ressonância harmônica, por exemplo, muitas pessoas acham que todos os problemas deles vão desaparecer, pedem a ressonância harmônica. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que, nossa, eu fiz Ho'oponopono, eu comecei a fazer o Ho'oponopono e minha vida só piorou, né? E na verdade não é isso, não é que piorou, é que você está mais consciente. É que você está presente na sua vida. Uma vez que você se propõe a transformar a sua vida, você começa a ver os desafios, né? Que você antes não via. Você vivia na reclamação ou então no piloto automático. Você não estava consciente de toda a realidade que está à sua volta, do seu poder que você tem de criar a sua vida, né? Inclusive, gente, a gente tem tendência, né? Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, já fui assim também, né? Que eu me dava os méritos, né? Eu me agradecia, eu me felicitava pelas minhas vitórias. Só que eu nunca fazia para os fracassos, né? Para os erros. Né? Para os tropeços, né? Que eu gosto de dizer, porque não existe erro, acerto, né? Tudo é uma questão de definição. Tudo está certo no universo ou tudo está errado, depende de como você vê sua realidade, né? Mas uma coisa que eu aprendi muito nesses últimos anos, e também que eu aprendi muito, né? Nesses processos de autoconhecimento e nessa minha jornada, o que eu aprendi foi que os desafios, gente, eles vêm, na verdade, para nos propulsar, para nos fazer crescer cada vez mais. Não que para você crescer, você tem que passar por desafios, você tem que sofrer, você tem que isso, você tem que aquilo, entende? O sofrimento, ele existe. Ele existe. Só que só depende de nós, de como nós vamos olhar para o sofrimento, né? Eu achava que aquele sofrimento ali que eu estava vivendo ia ser o fim da minha vida, que era muita dor, que era muito sofrido, que eu não podia passar através daquilo, sabe? Até que a ficha caiu um dia, que eu falei, como eu posso passar por esse desafio com total facilidade? Com mais consciência. E aí que entra o convite que eu vim aqui hoje fazer para vocês, nesse jardim aqui maravilhoso, em contato com a natureza. Eu falei, gente, eu tenho que falar com esse povo, eu tenho que dar essa dica para eles, porque isso mudou muito a forma como eu vejo os desafios. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês, né, como foi que eu me lidei com um dos que eu acredito assim, durante essa minha vida, né, eu passei por muitos desafios na minha vida, mas o pior deles foi o meu divórcio, né, foi passar por uma traição, né, que foi uma coisa assim que foi muito duro, não o fato não foi tanto a traição em si que foi duro, foi, na verdade, tudo que estava em torno disso, sabe? Os anos todos, né, que eu passei, né, sendo traída sem eu saber, ou seja, eu sabia, mas eu não tinha certeza, né? Eu não acreditava na minha intuição, então minha intuição me dizia, só que eu não, né? Eu vi tudo vindo, só que eu fui me dar conta disso depois. E isso foi que causou o sofrimento, né? Não foi o ato em si, foi eu perceber que eu não tinha confiança em mim, que eu não tinha prestado atenção na minha intuição, que eu não tinha seguido, né, o meu interno, o meu som interno, o meu som interior, né? A voz, a nossa vozinha, né? Ela sabe das coisas. E a gente ignora, porque a gente está focado no mundo exterior. E nesse processo, né, de superação, o aprendizado maior que eu tive
foi de saber que sim, o sofrimento existe, né? A gente não pode impedir o sofrimento de existir no mundo. Só que sofrer... Bom, gente, olha, visita. Fala oi pro pessoal. Você tá todo sujinho. Fala oi pra galera. Fala. É o William. Olha o William. Veio dar oi pra nós. Vai lá. Só que sofrer, né? Com os nossos desafios, com os obstáculos, sofrer com as coisas que acontecem na nossa vida, é uma escolha. Foi isso que eu percebi, sabe? E o fato de eu ficar presa ali no sofrimento, na roda do sofrimento, que você não sai daquilo, você fica sofrendo, eu escolhi estar ali, né? E tinha um ganho ali também, né? Que eu não precisava olhar para mim, para dentro. Então eu estava focada fora, no externo, eu não estava olhando para o meu interno, o que ele estava me dizendo o tempo todo, né? Foi uma pergunta que eu fiz, que mudou tudo. A chave virou, sabe? E a pergunta foi: como eu posso passar por isso com total facilidade? Como que eu posso lidar com essa situação de forma serena e com sabedoria? Onde é que eu não estou enxergando a solução? E aí eu comecei a me perguntar para mim, né? O que se requer de mim aqui, agora, hoje, para que eu possa transformar isso em aprendizado, ao invés de ficar rodando nesse sofrimento todo, né? E aí todos os dias eu comecei a me perguntar isso: universo, como eu posso sair dessa situação com leveza? Como eu posso sair dessa situação levando mais aprendizado, levando mais maturidade, né? E aí eu ia mudando as minhas perguntas. O que aconteceu quando eu comecei a fazer isso? Eu comecei a ver onde eu tinha ignorado, onde eu estava me ignorando, né? Eu comecei a olhar para mim. Porque eu perguntava e eu falava o que se requer de mim para que essa situação seja resolvida, né, de forma leve e serena, sem sofrimento, né? E aí eu fui perguntando. E aí às vezes vinha um insight, eu ia anotando, às vezes vinha uma pessoa me falava alguma coisa, ou eu li uma frase em algum livro. E eu me lembro que um dia eu fui no meu médico, né? E ele me deu um nome de um livro de uma monja, né? Budista. E ele me falou dela e tal, e falou assim: talvez poderia te ajudar. Isso foi meu médico, gente, eu nem esperava. Quando eu cheguei, aí eu comprei o livro, né? E quando eu abri o livro e comecei a ler, gente, a história dessa monja era a mesma história que a minha. Tudo com ela, a vida dela começou... Um dia ela estava tomando chá, né, no jardim dela, toda lá na vida normal, a vidinha dela tranquila, né, esperando o marido chegar. E o marido dela chegou e falou para ela que já fazia um ano que ele estava com outra pessoa e que ele ia embora morar com essa pessoa. E ela fala nesse livro que o único movimento que ela pôde fazer depois de ter recebido essa notícia foi agachar, pegar uma pedra e jogar no marido dela, para matar. Só que, claro, ele desviou, a pedra passou, né, e não pegou nele. Graças a Deus, né? Ainda bem, né, gente? Já pensou? Mas, e eu tava nesse espaço nessa época, sabe? Eu tava nesse espaço. E nesse livro, né, ela contava como ela fez, como nossos pensamentos, né, criam as situações da nossa vida e como nós criamos uma história em volta dos fatos, né, também. Porque, na verdade, o que faz sofrer não é o fato em si. O que faz a gente sofrer é a história que nós criamos em volta daquilo, entende? Porque o fato era, bom, ele se apaixonou por outra pessoa, ou sei lá, né, no caso dela, e ele, enfim, não aconteceu, etc, etc. Isso é um fato, tá. O resto, ela fala, eram histórias que eu contei para mim. E cada história que eu contava para mim me fazia sofrer cada vez mais. E aquilo vai acrescentando camadas e camadas de sofrimento na sua vida. E aí o que acontece? A gente foca no outro,
né? A gente foca no outro, que é isso que acontece geralmente. A gente fica focando no outro, o que ele me fez, o que ele está fazendo, de quanto tempo faz que ele está com ela, por que ele fez isso comigo, e durante tal, né? Ah, isso quer dizer que no meu aniversário, lá em tal data, ele falou que estava em tal lugar, ou que estava trabalhando, então quer dizer que ele não estava trabalhando, e eu acreditei, e ele não estava comigo, e aí você começa a inventar. Não, e aí você começa a alimentar todo o sofrimento que vai se acumulando em volta daquilo. E aí a gente entra numa roda. E aí você fica dentro da roda, né? E para você sair dessa roda, você tem que fazer você tem que tirar você de lá. Você tem que pegar você pela mão. Imagina que você é uma criança que está dentro de um tsunami. Você pega essa criança e tira ela do tsunami. Puxa para fora do tsunami. E aí você olha para a situação como se ela fosse externa a você. Que ela não se pertence, ela não está dentro de você, ela está fora. Você olha para aquilo e você pergunta: como eu posso ressignificar isso? Como eu posso mudar isso? Como eu posso superar essa situação com mais leveza, com serenidade? Foi essas perguntas, gente, foi esse tipo de atitude, foi esse tipo de exercício que eu fazia cotidiano. Mas isso assim, você não vai fazer uma vez e acabou. Você fica fazendo. E quando o pensamento vem, você já fala: como eu posso mudar isso? Como eu posso mudar isso? E acontece que você vai adquirindo mais habilidades, cada vez mais você vai adquirindo músculos, né? E você vai ficar presente. Cada vez que um pensamento vier, você vai estar ali presente. E você acolhe. Mesmo que seja pensamento de qualquer coisa, pode ser negativo, pode ser ruim, você pode querer matar o outro, tá com vontade de sabe? Gente, eu nem vou falar aqui, né, porque era pensamentos assim, era cenários que vinha na minha mente, gente, que era incrível, incrível, digno de um filme de terror, tá? Só que uma vez que eu comecei a fazer essas perguntas, eu entrei num espaço de possibilidades, de leveza. E aí eu fui vendo as coisas, eu fui começando a ficar presente para mim. Porque o que eu percebi depois que eu comecei a perguntar tudo isso? É que durante todo esse tempo, ou seja, anos, eu não estava presente em minha vida. Eu não estava na minha vida. Eu estava fora de mim, sabe? Eu estava olhando para fora de mim. Eu não estava sendo responsável pela minha própria vida. Eu estava colocando a minha felicidade, o meu bem-estar nas mãos do outro. E eu estava exigindo do outro o que eu mesma não estava fazendo por mim. Entendem? Então, assim, eu não estava recebendo de mim mesma, eu não estava me dando a mim mesma o que eu queria, o que eu exigia que o outro me desse. Então não tem como funcionar, sabe? É aí que a gente vai tendo as caídas de ficha. Então, gente, as perguntas, elas são super poderosas. Ajuda muito em qualquer situação da vida. Hoje em dia eu uso muito as perguntas como ferramenta de expansão. Eu chamo que é minhas ferramentas de expansão, né? E recentemente eu fiz a minha formação em Axis, né? Axis Consciousness. E eu descobri que o Axis, uma das ferramentas principais do Axis é pergunta. Vocês entendem que eu comecei a perguntar, gente, há muitos anos atrás. E hoje eu conheci o Axis faz um ano. Há um ano atrás só que eu conheci o Axis. Quando eu conheci o Axis, que eu vi as perguntas, que eu comecei a ler sobre Axis, que eu comecei a estudar sobre Axis, né, sobre barras de Axis, sobre como funcionava. Falei, gente, mas olha, que interessante. E o Axis fala que nós já temos todo o conhecimento do universo dentro de nós. Mas que para acessar isso, você tem que dar espaço. Né? Dar espaço para o seu ser infinito para ele acessar esse conhecimento. E a gente não acessa esse conhecimento estando na roda do sofrimento. Se você foca ali na merda, você vai ficar só ali na merda, né? Então o que acontece com a pergunta? É que a pergunta ela expande. A pergunta ela faz com que seu ego saia fora. Ele sai fora, sua mente sai fora.
Então ali é o seu ser infinito que está operando. Entenderam? Bom, gente, então por hoje é isso. Um beijo para vocês e comente aqui o que você achou.